Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao módulo 2 do nosso seminário teológico Palavra de Vida. Vamos falar hoje sobre apologética no mundo contemporâneo. Na aula passada nós publicamos a videoaula 19 falando sobre o judaísmo nas igrejas, como o judaísmo tem entrado nas igrejas. E o judaísmo nada tem a ver com o culto cristão, nada tem a ver com a doutrina dos apóstolos. Então, se você não assistiu a aula passada, eu te convido a assista, porque vai ser muito importante, muito interessante para que você perceba que tem entrado no culto cristão costumes e tradições judaicas, guardar festas, o shofar nas igrejas, danças, o menorá, né, que é o castiçal, a arca da aliança, tantos costumes que têm entrado nas igrejas cristãs, mas são costumes que não têm nada a ver com o culto cristão, com a doutrina dos apóstolos. É claro que tudo isso é muito importante nós sabermos o significado das festas judaicas, tudo é muito importante nós sabermos para que nós tenhamos o conhecimento do Novo Testamento, porque tudo isso é aplicado ao Novo Testamento e tudo isso simbolizava os sacrifícios. Todo o Antigo Testamento era sombra de algo maior que viria, que era o Senhor Jesus e o seu sacrifício na cruz. E hoje tudo que nós fazemos devemos fazer em nome de Jesus. Então é importante você assistir essa aula para que você perceba como as coisas têm acontecido, e nós precisamos estar atentos que o nosso culto ele tem que ser cristocêntrico e o nosso culto tem que ser de acordo com a doutrina dos apóstolos. Então, se você não assistiu a videoaula 19, que fala sobre o judaísmo na igreja, eu te convido, em momento oportuno, assista a essa aula. E hoje nós vamos falar na videoaula 20 sobre apologética no mundo contemporâneo, concluindo assim o módulo 2. O módulo 3 nós já concluímos, né? Antecipei o módulo 3, que fala sobre as teologias. E depois dessa revisão que nós vamos fazer na próxima aula, nós vamos iniciar o módulo 4, Teologia Sistemática, Cristologia. E aí nós vamos aprofundar na teologia sistemática. Mas hoje nós vamos falar sobre apologética no mundo contemporâneo, que está muito relacionado com a defesa da Bíblia, com a defesa da Palavra de Deus. O conteúdo está na descrição do vídeo. Uma das questões apologéticas mais comuns do cristianismo contemporâneo diz respeito ao papel da Escritura na metodologia apologética. Em conversas com não crentes, muitos cristãos podem evitar fazer referências às Escrituras, achando que não são adequadas para uma estratégia apologética. Constroem argumentos externos e podem até acabar deixando a Bíblia de lado em algum momento. Muito embora seja verdade que não crentes não dão o mesmo valor às Escrituras, assim como os cristãos dão, não há razão para evitar mencioná-las em nossos argumentos. Ao contrário, a evidência da veracidade dos textos bíblicos pode ser um argumento apologético, ou seja, não há razão para nós evitarmos usar a Bíblia em nossa argumentação. Ao contrário, a evidência da veracidade dos textos bíblicos pode ser em si um argumento apologético. Sua veracidade, ou seja, a veracidade dos textos bíblicos, está comprovada ao longo da história. Suas narrativas estão demonstradas pela arqueologia e estão em consonância com registros de historiadores não crentes. Historiadores que não eram cristãos, que não eram crentes, e esses historiadores fazem registros históricos, assim como
está na Bíblia, ou seja, é uma forma de também corroborar, né, de confirmar, de apoiar o que está escrito na Bíblia. Hoje muitas pessoas tratam a Bíblia como sendo um livro religioso, genérico, ou seja, um livro interessante contendo alguns bons valores, mas que, de modo geral, não pode ser usado como referência. Presumem, dentre outras coisas, que a Bíblia não seja confiável devido à sua idade. A tendência do ceticismo e a falibilidade da interpretação têm se tornado fortes inquilinos no ambiente pós-moderno da Igreja Ocidental. Até mesmo os que se autodeclaram cristãos duvidam da autoridade da Bíblia, da validade do cânon, da confiabilidade dos manuscritos e da veracidade de vários autores bíblicos. Como resultado, muitos veem a Bíblia como uma fonte de histórias e lições morais, mas nada mais do que isto. Os pais da igreja não tinham a mesma perspectiva. Para eles, referências bíblicas eram fundamentais para a sua apologética. Passar um tempo estudando a visão deles pode nos ajudar a corrigir a nossa tendência e reforçar a confiança contemporânea cristã sobre a Bíblia, mostrando como fazer uma boa apologética com ela e demonstrando a autoridade amplamente presumida dos escritos do Evangelho desde o período da Antiguidade. Então aqui nós falamos que os pais da igreja, eles valorizavam as referências bíblicas eram fundamentais. Nós estudamos aqui sobre os pais da igreja, sobre os pais teólogos, sobre os pais apologéticos, sobre os pais apostólicos. Lembra dessas aulas? E é interessante então a gente relembrar do que nós estudamos nessas aulas a respeito dos pais da igreja. É por isso que eu falo que muitas vezes é importante que você assista a aula na sequência. Sabe, quando a pessoa vai começar no módulo 1, compartilhe o nosso seminário com os irmãos da sua igreja, com os seus membros. Compartilhe, irmãos pastores, líderes, compartilhe com eles, porque o objetivo do seminário é trazer edificação espiritual e crescimento na palavra de Deus e preparação para obreiros. E incentiva eles que é necessário assistir às aulas em sequência, módulo 1, aula 1, vídeo aula 1, módulo 1, vídeo aula 2, vai seguindo em sequência. Porque olha só que hoje nós estamos aqui nesse momento nos reportando aos pais da igreja. Estamos falando hoje sobre o conteúdo que nós falamos das aulas passadas. Os pais apostólicos, os pais apologéticos, os pais teólogos. Nós temos também, né, os pais do deserto, né, quando surgiram lá aqueles mosteiros. Então é importante a gente acompanhar as aulas, porque as aulas anteriores elas servem de base para as aulas posteriores. Então assistam o nosso seminário, acompanhe o seminário desde o módulo 1, aula 1, acompanha em sequência, compartilha com os irmãos, com os membros da sua igreja o nosso seminário. Então, voltando aqui, irmãos, nós vemos que os pais da igreja, eles tinham a mesma perspectiva de valorizar a Bíblia. Referências bíblicas eram fundamentais para a sua apologética. Por mais que nós venhamos usar a argumentação histórica, comprovações históricas, comprovações arqueológicas, mas tudo está aqui dentro da palavra de Deus. A infalível palavra de Deus, a regra de fé, aqui está o nosso sustento, o nosso amparo, amém, irmãos? Aqui está o caminho que nos leva ao Pai, né? Jesus disse: as palavras que você tem proferido são espírito e vida. Aqui na Bíblia está revelado o plano da salvação de Deus. Aqui na Bíblia está revelado que é Jesus quem nos leva a Deus. Então precisamos valorizar esta palavra, irmãos. Precisamos amar a Bíblia. Item 2. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Agora nós vamos defender a Bíblia como a palavra de Deus, fazer uma apologética defendendo a Bíblia. Todo cristão autêntico deve ter a Bíblia como a sua única regra de fé e como a sua autoridade espiritual máxima. Irmãos, não existe tradição, não existe costumes, não existe documentos extras, não existe nada.
o cânon bíblico, o Antigo e o Novo Testamento, esses 66 livros que aqui estão, já está fechado. Não existe uma nova revelação, não existe uma nova mensagem. A nova mensagem ela veio há 2000 anos atrás. Eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a nova mensagem. Não existe um novo culto. Não temos que ficar incluindo coisas que não tem nada a ver com a doutrina bíblica em nossos cultos. O nosso culto é cristocêntrico. Jesus é o centro do nosso culto. Jesus é a essência do nosso culto. Apegue-se à palavra de Deus. Pega o exemplo dos cristãos de Bereanos, dos cristãos de Bereia. Irmãos, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo estava pregando para eles. E eles conferiam para ver se o que o Paulo estava dizendo estava de acordo com a Bíblia. Vai entrar um costume na tua igreja? Procura dentro da Bíblia se está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Amadurece, meu irmão. Cresce e amadurece na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Não é pecado você ser crítico, não é pecado você, peraí, eu vou conferir nas escrituras. Lê lá em Atos capítulo 17, a atitude, versículo 3, se eu não me engano, a atitude dos cristãos de Bereia. Para que você não venha qualquer costume que chega na igreja diferente e você recebe aqueles costumes, você recebe aquelas práticas e muitas vezes não tem nada a ver com o culto cristão, que é um culto cristocêntrico, de acordo com a doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje nós somos a igreja do Senhor Jesus e devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, voltando, todo cristão autêntico deve ter a Bíblia como a sua única regra de fé e como a sua autoridade espiritual máxima. Não existe nada, não existe homem, não existe liderança, ninguém está acima da Bíblia. As lideranças das igrejas cristãs autênticas podem e devem ser respeitadas e seguidas, desde que estejam com seu ensino alicerçado na sã doutrina da palavra de Deus, ou seja, na doutrina dos apóstolos. Os líderes devem estar comprometidos com o discernimento da verdade, a defesa da fé cristã e com a proteção do rebanho de Deus. Por isso é importante despertar e investir no conhecimento bíblico, principalmente no Novo Testamento. Cerca de 90% do Novo Testamento foi escrito com finalidade apologética. Nós vimos isso, a apologética no Novo Testamento. Vimos na aula também, irmãos. Viu como é importante assistir as aulas em sequência? Aquela apologética de Paulo se defendendo em Atos, os apóstolos, Pedro, João, Judas, combatendo os falsos mestres. 90% do Novo Testamento foi escrito com finalidade apologética, com finalidade de defesa da fé cristã. Nós estudamos no presente módulo sobre a apologia de Estevão, Pedro e João no Novo Testamento, Paulo também. Conhecer a Bíblia é primordial para fazer apologética cristã no Novo Testamento. Conhecer a Bíblia é primordial para fazer apologética cristã. Então nós vimos aqui, nós estudamos no presente módulo sobre a apologia de Estevão, Paulo, Pedro e João no Novo Testamento. Conhecer a Bíblia é primordial para fazer apologética cristã. O cristão autêntico deve entender que ele é quem a Bíblia diz que ele é e que ele pode fazer aquilo que a Bíblia diz que ele pode fazer. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Vimos no decorrer do curso sobre apologética cristã que escavações arqueológicas e registros históricos comprovados depõem em favor da credibilidade da Bíblia. Faremos a seguir uma revisão do que já foi considerado em nossos estudos a respeito da fidedignidade da Bíblia. Essa aula de hoje é para fortalecer em relação à Bíblia, irmãos.
fortalecer em relação à fé cristã, em relação à Bíblia, para que a gente possa ter a Bíblia, a nossa fé alicerçada na Bíblia. É importante estudarmos a Bíblia. Jesus disse em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Para os saduceus, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus disse, aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva é o Espírito Santo, meu irmão. Quando você está pregando a palavra de Deus, quando você está levando a mensagem da salvação, quando você está levando a mensagem da esperança, está orando por alguém, intercedendo por alguém, quer seja na rua, na igreja, no culto da igreja, no culto no lar, onde quer que você estiver orando, intercedendo, está fluindo de você rio de água viva. Essa água viva que está saindo de você vai chegando até aquela pessoa. O Espírito Santo que está movimentando em você começa a movimentar naquela pessoa e você começa a fluir rio de água viva, levando espírito e vida para aquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra e um refrigério, ser curada, ser restaurada, receber fé e até mesmo se converter, aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não estamos falando aqui de um Jesus histórico, estamos falando aqui de um Jesus que, o verbo que se fez carne e veio habitar entre os homens. Um Jesus que se ofereceu para morrer por nós na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. O Jesus que ressuscitou, foi elevado ao céu, está sentado à direita de Deus e voltará. O Jesus que é o mesmo ontem e hoje será eternamente, porque Ele é Deus. Jesus que perdoa pecados. O cristianismo é a única religião, vamos assim considerar. Nós já também trabalhamos isso aqui no seminário. É a única religião que apresenta um Salvador. Nenhuma outra religião apresenta um Salvador. Só o cristianismo apresenta um Salvador. Só o cristianismo apresenta um Deus que perdoa pecados. Nas religiões, os homens vão em busca de Deus. No cristianismo, Deus veio em busca do homem. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Deus veio em busca do homem. No cristianismo, Deus veio em busca do homem. O cristianismo apresenta um único Salvador. A única religião que apresenta um Salvador é o cristianismo. Grava isso, irmãos. Cristianismo. A única religião que apresenta um Salvador é o cristianismo. A única religião que apresenta um Deus que perdoa pecados é o cristianismo. A única religião na qual o homem não vai em busca de Deus, mas Deus veio em busca do homem, é o cristianismo. Jesus veio em busca do que estava perdido. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos. Nós não conhecíamos o Senhor, nós não procurávamos o Senhor, mas Ele se deixou achar. Nós não conhecíamos o Senhor, mas Ele se revelou a nós. Ele nos chamou pelo nome e disse, Tu és o meu filho, Tu és a minha filha. Por isso aceita hoje Jesus como seu Senhor e Salvador. Só Jesus pode te dar a vida eterna. A respeito da Bíblia, foi preservada por fiéis copistas, de modo que o seu sentido permaneceu inalterado ao longo dos séculos. Aquilo que eu falei, as traduções às vezes podem perder, irmãos, alguma essência, porque às vezes no idioma não tem uma palavra correspondente no outro, mas a essência da mensagem, a mensagem em si não foi perdida. Isso é uma argumentação forte, irmãos, que as pessoas falam, a Bíblia foi traduzida,
Tudo bem, quem estuda idioma sabe, existe alguma perda na tradução, mas a mensagem não foi perdida. E é isso que é importante. A mensagem não foi perdida. Ainda que tenha havido alguma perda, o que é comum nas traduções. Muitas profecias foram cumpridas antecipando acontecimentos internacionais em dezenas e até mesmo centenas de anos. Ela é coerente do início ao fim, sempre formando um único pensamento, ainda que seus escritores tenham vivido séculos de distância uns dos outros e muitos deles não tinham conhecimento de outros livros. Ela é precisa e muitas das informações nela contidas foram comprovadas arqueologicamente por meio de escavações. Inúmeros registros históricos comprovam o que nela está escrito. Então há histórias, escavações. Por esse motivo, devemos fazer como os pais da igreja, devemos nos apegar à Bíblia para defender a fé cristã que ela nos apresenta. Lembremos-nos de que ela é a poderosa espada do Espírito. Amém, irmãos? É a Bíblia. Graças a Deus que nos deixou a sua palavra. Agora, irmãos, eu gostaria de fazer, estou preocupado com o tempo ali, mas acho que vai ser tranquilo. Eu já abordei esse assunto aqui, vou abordar de novo. Eu vou me deter mais à leitura do que ficar explicando, porque o que está aqui no texto já está bem explicativo. É a Bíblia e o celular. Irmãos, novamente vamos trazer esse questionamento da Bíblia e do celular. Amém? Vamos ler o texto que vai ser mais objetivo porque eu estou com o tempo exprimido ali. A Bíblia e o celular. Infelizmente, percebe-se hoje em muitas igrejas cristãs a substituição da Bíblia pelo aplicativo no celular. Já consideramos em aulas passadas e é pertinente considerar na videoaula de hoje a respeito desse assunto, já que estamos falando sobre a Bíblia, né? Defendendo a Bíblia, porque a fé contemporânea, o mundo contemporâneo, esse mundo que não vê Deus, né? que não se interessa por Deus, esse mundo ele não dá crédito à Bíblia. Estamos falando sobre a Bíblia, vamos então continuar aqui. É pertinente nós falarmos na videoaula de hoje a respeito desse assunto, uma vez que nós estamos dando ênfase à importância da palavra de Deus, à importância da Bíblia em nossas vidas. O aplicativo da Bíblia no celular tem a sua importância e praticabilidade. É importante nós termos um aplicativo da Bíblia, ou até mais, por vários motivos. Você pode ter 1, 2 aplicativos da Bíblia no celular, sim. Ninguém aqui está condenando o aplicativo. Há aplicativos que enviam reflexões bíblicas e estudos bíblicos, sendo uma boa oportunidade para edificar a vida do cristão. Nós não andamos com a Bíblia em todos os lugares, em todos os momentos. É sempre bom termos o aplicativo no celular, pois nesse momento poderemos desfrutar da leitura da palavra de Deus. Na fila do banco, no ponto do ônibus, quando estiver esperando um atendimento médico, ou em qualquer outra situação que se aplique a aproveitar o tempo para ler a Bíblia. Ou então para ler o estudo que o aplicativo envia. Se surgir a oportunidade de evangelizar alguém e se não estiver com a Bíblia, você pode e deve usar o aplicativo no celular para ler a palavra de Deus para quem você estiver evangelizando. Está evangelizando, está na rua, deu oportunidade, pega o celular, abre o aplicativo. No aplicativo nós temos o recurso de marcar o texto e enviá-lo pelas redes sociais. Pelo WhatsApp, por exemplo, você marca o versículo e encaminha. Isso é prático, você pode evangelizar com os versículos. Onde está escrito tal coisa assim, assim? Você vai lá, marca e manda para a pessoa. Você pode copiar o texto bíblico e colar no seu Word, no seu documento em Word, quando estiver preparando um estudo bíblico e precisa expor um texto bíblico. Não precisa mais ficar digitando os versículos bíblicos. Antigamente eu ficava copiando o texto bíblico, digitando. Hoje eu confesso aos irmãos, copio, colo, fica muito mais fácil, muito mais prático. Antigamente era, e quando era na máquina de escrever, é aí que era mesmo. É prático na hora do culto,
porque você pode projetar o texto da Bíblia onde está sendo utilizada a mensagem. Muitas igrejas têm feito isso. Essa projeção é importante para os visitantes, dos quais muitos não são cristãos e não levaram a Bíblia para a igreja. Infelizmente, essa praticidade está fazendo com que os membros das igrejas caiam no comodismo, não levando a sua Bíblia para a igreja, porque o texto vai ser projetado no data show. Deixa de levar a Bíblia porque vai ser projetado no data show. Isso pode acontecer. Se você estiver evangelizando alguém que não tem recursos para comprar uma Bíblia, você pode e deve orientá-la no sentido de baixar o aplicativo no celular, mas sempre incentivando que essa pessoa compre uma Bíblia. Há aplicativos que têm versões em outros idiomas. Olha que interessante. Isso é interessante porque você vai ter a Bíblia no idioma que você mais gosta. Se você está estudando um idioma, inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, geralmente são esses, né, os mais comuns. Talvez o japonês. Você terá acesso à Bíblia nesse idioma. E você vai aprendendo o vocabulário bíblico desse idioma. É um recurso interessante de estudo de idiomas. Você vai decorando versículos bíblicos no idioma que você gosta. E tem aplicativos nos quais alguns livros têm o áudio, ou seja, você ainda poderá ouvir a Bíblia em outro idioma. Tudo isso mostra que o aplicativo é importante, mas você precisa saber usá-lo. Meu irmão, minha irmã, na hora do culto, no culto de estudo bíblico, não se deve substituir a Bíblia pelo aplicativo do celular. E, meus irmãos, e quem tem que trabalhar com isso na igreja é a liderança. São os pastores, as pastoras, os missionários, as missionários, diáconos, diaconisas, os presbíteros, quem estiver à frente do trabalho, vocês que têm que trabalhar essa conscientização. Ainda tem, né, tem aqui, isso é importante, continua mais um pouquinho aqui, que eu ia considerar, mas eu vou ter mais um pouquinho aqui para ler ainda. Aos poucos vai perdendo a habilidade de manusear a Bíblia, você vai perdendo a habilidade de manusear a Bíblia. Daqui a pouco não sabe onde estão os livros da Bíblia, não tem aquela noção da localização dos livros na Bíblia. Com a Bíblia você consegue abrir 2, 3 partes ao mesmo tempo e você vai abrindo 2, 3 textos, 4 textos diferentes e você vai comparando os textos e no celular você não consegue fazer isso. E tem o problema dos novos convertidos, pastores e pastoras, prestem atenção com o novo convertido. Ele precisa aprender a estudar a Bíblia, ele precisa aprender a manusear a Bíblia. Os novos convertidos às vezes vão levar celular para a igreja e não vai aprender a manusear a Bíblia. Eles precisam aprender a manusear a Bíblia, eles precisam pegar amor pela Bíblia. Então, atenção aos novos convertidos. E aquilo que eu disse, né, irmãos? Existe toda uma possibilidade, uma viabilidade de se usar o aplicativo, mas depende do momento, da hora certa. Mas não podemos substituir a Bíblia pelo aplicativo do celular. Amém, irmãos? Então, o resumo da aula de hoje tem mais 1 minuto. Resumo da aula: apologética no mundo contemporâneo, a Bíblia como a inerrante palavra de Deus, a Bíblia e o celular. Nós vimos, né, no módulo 3, como eu já disse, as teologias bíblica, revelada, histórica, prática, natural, e vamos ver a teologia sistemática. Vamos iniciar a cristologia. Na próxima aula vai ser uma revisão de todo o conteúdo do módulo 2. Meus irmãos, desculpa a correria, vai dar quase 29 minutos. 29 minutos o celular trava o meu tempo aqui. Então, meus irmãos, eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Irmãos, vamos prestar atenção em relação à Bíblia, em relação ao aplicativo da Bíblia no celular. Vamos usar o aplicativo adequadamente, corretamente. Amém? Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.